Portanto, de agora em diante, para nós prestarmos um magnífico serviço, ou para levarmos uma vida protegida com as graças de Deus, é preciso que os nossos antepassados se elevem espiritualmente, ganhando força e tornando-se depois um intermediário entre Deus e nós. Uma coisa que é importante, às vezes as pessoas fazem muitos pedidos para o antepassado, né? Ah, pai, me ajuda, mãe, me ajuda. Ah, se está no mundo espiritual, me ajuda. Não façam isso. Porque às vezes ele está num processo de evolução, ele quer ajudar e não pode. Ele sofre mais. Quando ele se elevar espiritualmente, no momento certo, como foi feito na oração de chamamento, eles se fazem presente. Deus os utiliza para poder ajudar e dar um alerta, dar um sinal. Porque o nosso espírito guardião é um antepassado nosso, escolhido para nos proteger. Não fala anjo da guarda? É um antepassado nosso. Dessa maneira, o importante é, por intermédio deles, serem transmitidos a nós a vontade e a luz de Deus. O fundamental, então, para que os nossos antepassados possam desfrutar de alegria, consiste em cultuarmos os seus espíritos e em acumularmos boas ações por meio do servir ou da dedicação. Ir ao cemitério para orar também não deixa de ser importante e não deve ser negligenciado, mas apenas essa prática não será será apenas uma atitude passiva. Por exemplo, já é dia 2 de novembro. É o dia que mais enche o cemitério, não é? Igreja também. Né? Por quê? Porque às vezes só se lembra, é lógico, você não vai lá encontrar ele, seu antepassado, não é? Você vai encontrar quem? É a lembrança, é a saudade. Mas às vezes você vai só uma vez por ano. E quando alguém parte para o mundo espiritual, é lógico que você não vai encontrar ele na sepultura, ele não está lá. Senão, pela misericórdia, pensa como é que ia ser, não é? Eu quero ser cremado, eu estou ferrado, quem me mexer lá no crematório, né? E cadê minha lasanha, meu bolo prestígio, como é que vai ficar? Não dá, né? Mas quando é a lembrança, se você estiver na sua casa e lembrar com carinho, a lembrança com carinho, não a lembrança doída, sofrida, né? Você guardar as coisas lá, olha, meu pai morreu há 53 anos, mas aqui está a roupinha dele que eu não dou para ninguém. Para quê? Tu vai usar? Não, né? Não vai estar ali. Se você olhar uma foto e ter saudade, ele vai sentir pelo elo que existe. Né? Não é na matéria. Todos nós somos conduzidos por antepassados, mas não praticando nada em relação à felicidade dos outros, eles vão ficando muito tristes. Se ficarem tristes, essa tristeza reflete-se em nosso lar, como sofrimento dentro do lar. Como o Meixo Sama nos ensinou, quando a gente ministra jorei e assiste uma pessoa, torna ela feliz. Lógico, nos agradece. Mas muitos dos antepassados dessa pessoa que ficou muito feliz irão agradecer aos antepassados de quem transmitiu a felicidade. Essa gratidão daqueles antepassados torna-se luz para evoluir cada vez mais os nossos antepassados no mundo espiritual. Ou seja, se eu, não importa a religião que eu seja, eu dou um acolhimento para alguém, eu faço uma oração, faço uma prece para alguém que está em sofrimento, os antepassados dessa pessoa vão ficar felizes porque foram eles que fizeram esse encontro. Essa gratidão no mundo espiritual vai chegar até mim através dos meus antepassados. E é essa gratidão que gira, que ninguém vê, que faz com que a gente receba muitas graças. Fala-se muito no Espiritismo que só a caridade salva, né? E dentro da Católica e outros locais, nós fazemos muitas campanhas de mantimentos, da sopa, alimentos e tudo mais. Tal. Mas se você fizer apenas por caridade, você não ajuda ninguém. Se fizer só para sair na foto, não ajuda ninguém. Se você oferecer uma sopa, uma oração, o que seja, faça com todo o amor do mundo. Porque você não sabe que um dia você pode estar ali também. Talvez não nessa vida. E muitas vezes, quando você encontra alguém e dá algo para essa pessoa, pode ser um pagamento de uma dívida de vidas passadas. Pode ser uma coisa simples. Pode ser uma sopa, pode ser um pão, não importa o que seja. Pode ser simplesmente o resgate de uma dívida. E quanto mais elevado você estiver, vai ficando menor a dívida. Quanto mais sofrimento você estiver, essa dívida fica maior. Então não é uma sopinha que vai salvar, não. Talvez uma cesta básica durante um ano. Né?
Então, assim, tudo que nós fizermos, não existe o acaso, não existe coincidência. Tem um motivo. Preste atenção nessas pequenas coincidências que nos cercam. Sob o perigo da religião ser maior que o amor às pessoas, surge um momento onde precisamos entender a importância do estudo e prática dos ensinamentos em nosso dia a dia, seja de qual religião for. Meixo Sama diz que a religião não é nada mais do que a cristalização do amor de Deus para guiar os infelizes ao caminho da felicidade. A partir dessa reflexão, vamos refletir que a religião e o evangelho que Meixo Sama nos deixou, muitas vezes são antagônicos. Muitas vezes a igreja, que afirma ser a proclamadora das boas novas do reino, torna-se opressora, aquela que se preocupa mais com o seu status do que com as pessoas. Logo ama mais seu luxo, seu status, seu sacerdócio, do que aqueles que precisam de braços estendidos de quem anuncia o evangelho. Durante anos estudei procurando descobrir a essência de Meixo Sama. E após a leitura de um livro, onde um reverendo pioneiro relata sua busca, achei a resposta que tanto busquei. No meu entendimento, Meixo Sama é amor puro. Então, entendo então que não se pode usar a fé para expropriar as pessoas, roubar-lhes os sonhos, brigar por poder, egos, vaidades, tolas, sendo que a obra divina é maior do que tudo isso. Não se pode usar, por exemplo, os antepassados como escudo ou desculpa para, usando do medo, fazer os descendentes desfazerem de seus tesouros, imaginando estarem se redimindo para salvar os seus ancestrais das trevas. Isso não é gratidão. Muitos dirigentes se importam mais com o que oferece a religião do que com aquilo de bom que Meixo Sama fazia pelas pessoas. O próprio Cristo, o próprio Buda. Devemos tomar cuidado com a escolha entre aqueles que se apresentam como religiosos e os que são de fato. Os primeiros nos enganam, já que se mostram muito fervorosos na fé, fazem todas as práticas que a religião entende como corretas, porém não amam ninguém, além da instituição e do poder. Isto é, muitas vezes somos levados a escolher o errado somente por sua bela aparência, pelas belas palavras, e logo nos esquecemos do correto, por parecer oposto àquilo que sempre fizemos. Eu tenho uma admiração profunda pelo Papa Francisco. Quando eu fui para a Argentina, eu tive o prazer de ir numa igreja chamada Virgem de Luján, que é como se fosse Nossa Senhora aqui, tem uma imagem na Sala da Paz também. E lá tem um solidel que o Papa Francisco deixou, né? E eu ganhei depois um azulejo especial que mandaram fazer, porque eu gostava do Papa Francisco. E eu trouxe, está na Sala da Paz. É um azulejo que só ninguém tem. Foi feito para mim. E eu trouxe aqui para a arte do Jorei, para ficar ali. E o que me admira no Papa Francisco? A sua simplicidade. O amor que ele tem. Se eu, por exemplo, mas vocês são cristãos? Eu não sou cristão, mas eu tenho a cristandade. Talvez aquilo que muitos cristãos não tenham. Talvez eu seja mais cristão do que muito cristão. Talvez eu seja mais budista do que muito budista. Talvez eu seja mais muçulmano do que muito muçulmano. Ou mais judeu que muito judeu. O que eu sou? Eu sou aquilo que meu coração transborda de felicidade. Isso é o que chamamos de makoto. Sentimento profundo ligado a Deus. Não importa o credo, importa o que você faz pelo seu credo. Pessoas às vezes deixam de viver porque a religião oprime, a religião proíbe, a religião aquilo outro. Como eu falei, não adianta eu chegar aqui ou lá fora, vamos fazer uma campanha e oferecer o quê? Um torresminho? Uns torresminhos, uns negocinhos, uns quitutezinhos lá fora, muita coisa e tal. Mas se alguém bate na minha porta, eu viro a cara, ué. Que raio de sacerdote sou eu? É muito bonitinho sair na foto, sair no Facebook, tô lá, né? Fiz campanha, nossa, que maravilha. Mas a hora que precisa na sua casa, alguém procura uma ajuda, o que você faz? Nem olha na cara, ué. Pessoas batem aqui na igreja aos montes, pedindo ajuda. Quando a pessoa é sincera, a gente vai lá, pega um pão, pega um chá, pega uma fruta e oferece. Quando a pessoa vem exigindo, eu realmente não dou nada mesmo, não. Porque ele não vem pedir, ele vem exigir. E quando eu ofereço algo para alguém, não é por dó, não. É por carinho, por amor mesmo. Quando você precisa de algo e alguém te ajuda, é porque você merece. Se você não recebe essa ajuda, reflita o que você semeou. Reflita. Não existem vítimas. E nós vivemos uma fase, uma época, que só tem vítima. Eu nunca vi. Não tem um feliz. É tudo santo. Eu era bom, que são bons, só me sacaneiam, só fazem mal. Vai mentir para outro, ué.
Não é? Não é. Todo mundo sabe que não é verdade. Não é verdade. Né? Se nós fôssemos santos, a gente não rezava. Não estava na igreja. Não é? Era Moacir já tem a roupinha dele, umas asinhas, uma sainha, para tocar sua harpinha. Alguém para servir, o Guilherme vai levar uma bacia enorme, né? Os quitutes, porque o bicho come pra caramba, né? Outros, por sua vez, cada um dentro do seu jeitinho, vai servir da melhor maneira possível. A gente brinca, mas na hora de ter que fazer o que tem que fazer, a gente tem que ir pro pau, ué. Tem que ajudar quem precisa, mas não pode ser hipócrita de fazer quando lhe convém. Quando você está lascado, você reza para Dedéu, faz umas 30 novenas, promete até que você não tem. Aí acontece a graça, puta, mas justo hoje eu tenho uma festa para ir. É que eu sempre falo aqui na igreja, olha, vai ter aniversário dia de culto assim nos quintos. É sempre um culto, é sempre um aniversário, é sempre uma festa, é sempre um churrasco, mas é sempre o dia de rezar. Sendo que uma hora que você perde, entre aspas, para Deus, talvez salve uma vida no futuro. Hoje vemos pessoas valorizando muito mais a sua igreja do que as palavras de Deus, seus ensinamentos, as quais se resumem em: se eu quiser ser feliz, preciso fazer feliz meu semelhante. Cristo dizia que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Contudo, alguns líderes amam mais seus cargos, pessoas amam mais sua igreja e atividades da sua instituição, a ponto de esquecerem as pessoas e irem contra aqueles que pensam o contrário. Isso prova que muitos vivem uma religiosidade do poder e da aparência, que muitas vezes tem a ver com o amor ao dinheiro e ao status que o poder traz. Quando vocês fazem oração como hoje aos antepassados, muitos eram católicos, cristãos, porque várias religiões, não é? Se estamos aqui hoje numa igreja, Arte do Jorei, que é uma religião, que é uma igreja ecumênica, a gente chamamos de uma outra religião, onde todos os credos se harmonizam, você acha que eles não estão aqui recebendo e felizes? Porque estamos oferecendo para eles o quê? O amor de cada um na oração. Aí eu não posso ir lá porque lá é pecado, eu não posso fazer aquela... Que pecado? Pecado é matar, mentir, roubar, ué. Isso é pecado. Fazer as pessoas felizes não é pecado. Né? Então essa opressão que nem o Cristo ensinou, que nenhuma religião ensinou, que a gente estranha. Porque as pessoas seguem os homens, não seguem a Deus. E o homem é tendencioso. É o poder, é a vaidade. Né? É sempre assim. Gostaria de não dar exemplos, mas o foco é apenas trazer reflexão. Todo esse processo é fruto de uma série de poder que toma tanto os líderes como muitos servidores. Os líderes querem se manter intocáveis em suas torres. Já os membros, para chegar nesse nível nocivo, acham que Micho Sama, o Cristo, o Buda, não importa, é um produto exclusivo da sua igreja. Logo, somente aqueles que fazem todos os rituais da sua igreja, mesmo levando em uma vida contrária do dia a dia, serão salvos. Nós, mês de novembro agora, otorgamos um padre aqui. Otorgamos um sacerdote aqui. Um padre com paróquia. Ele recebeu o recado. Fez depois, como eu não podia transmitir essa parte, assim que acabou o culto, ele deu uma bênção para todo mundo aqui. Quando fazemos cerimônia com o padre Mauro aqui, todos franciscanos, viu? Padre Mauro aqui da paróquia de São Pedro Apóstolo, né? Uma pessoa super simples, que trouxe vários paroquianos aqui, que um dia um teve uma graça, uma operação do coração, e falou: se eu for curado, eu vou voltar aqui para agradecer. E ele veio com o padre aqui agradecer a graça que teve. Tão simples que ele era, que a casinha dele, o quartinho dele, tem uma sanfoninha que ele gosta de tocar, e o dia que ele veio aqui me cortou o coração. Dele, com um clips. E a gente vê um monte de sacerdote aí, todo cheio de pompa e circunstância. Né? Pensa que vai para onde? Né? Se eu sou um sacerdote, eu não preciso ter uma casa luxuosa, não preciso ter vários carros, não preciso ter vários imóveis. Eu preciso disso. Tu escolheu servir a Meixo Sama, ao Cristo, ou quem quer que seja? Onde que Cristo fala que você tem que ter posses, riquezas e tudo mais? Ele fala dentro do seu sacerdócio, é diferente. Mas os seus membros têm que ser pessoas prósperas, tem que ter vários carros, tem que ter várias casas, tem que ser prósperos, velho. Nada impede. Mas você não pode usar a religião para enriquecer às custas das dores dos outros. Nunca. Jamais. O espírito de opressão religiosa é mantido vivo em todos os pseudo-religiosos, que condenam sem hesitação gente boa que quebrou leis dogmáticas ruins.
Quanta gente sincera já foi banida da comunidade, seja ela qual for, por religiosos ávidos de poder, com um espírito tão entorpecido quanto de poder e vaidade. O modo como somos uns com os outros é o teste mais verdadeiro da nossa fé. Ir à igreja, participar de suas atividades, estar com a comunidade da fé e nos relacionarmos em amor é extremamente importante. Mas se fizermos tudo isso e no dia a dia não olharmos para o próximo com um olhar cheio de amor e compaixão, não seremos messiânicos de verdade, apenas religiosos e hipócritas, como fariseus tão criticados por Jesus. Eu também sou muito, eu já falei do Papa Francisco, mas eu sou muito fã de São Francisco de Assis. E eu vou encerrar esse culto com um trecho de um livro que nós temos aqui, de São Francisco de Assis, sobre realmente o que é fé. E quando você morre, quando você vai para o plano espiritual, o livro que for, quando você olhar para trás, olhar a vida que você deixou, qual é o resultado? Qual é a herança que você vai deixar? Pessoas se preocupam em deixar heranças materiais, sendo que o mais importante é a herança espiritual. Porque é essa que vai nortear o destino da sua descendência. Quando São Francisco estava em sofrimento, após retornar de sua viagem ao Oriente, que ele foi encontrar Saladino para tentar convertê-lo não, para acabar com a paz, para criar a paz e acabar com a guerra pelas cruzadas entre os cristãos e os muçulmanos. E quando ele chegou de viagem e encontrou a ordem que ele criou totalmente desfigurada, ele fez uma oração. Porque quem conhece a história de São Francisco de Assis, ele criou uma ordem para ajudar as pessoas e doar tudo, não foi? Ele ficou muito tempo no Oriente. E quando ele retornou, a ordem de São Francisco era totalmente diferente. Tinha poder, tinha luxo, tinha riqueza. Ele falou, mas isso não é a ordem que eu deixei. Né? E ele muito triste, ele orou assim, agora tenho que me aguentar porque é uma oração que ele fez para uma época para o Cristo, onde ele, ajoelhado, ele pediu que as chagas do Cristo viessem para ele, de tanto que era a dor que ele estava sentindo naquela hora. Quero buscar-te, nesses momentos de súplica, aprender a falar contigo sem as lamentações que por vezes caracterizam o ser humano. Quero ouvir-te com humildade, que nem sempre se manifesta em meu íntimo. Quero entender-te pelo que podes me falar, na extensão da tua luz que me banha a alma imperfeita e despida de amor. Sei que me chamaste para um trabalho de cunho divino, junto ao clima humano, que intenta, por natureza inferior, apagar a luz dos dons espirituais. Antes, porém, quero acordar do sono que a nossa natureza inferior nos impõe, levando-nos a esquecer as belezas da alegria, a grandeza da bondade, o esplendor da renúncia e o encanto da humildade. Não deixe, Senhor, que caiamos em novas tentações e que o vigor sublimado do teu coração se faça em nossas vidas sempre e sempre. Peço-te ouvir o que falo nesse templo da natureza. Subi este monte para sentir-me mais próximo do céu e dele adorar com maior penhor a tua obra incomparável. No entanto, quero subir o monte mais elevado, aquele que ergueste dentro de mim. Peço-te, com todas as forças do Espírito, que me ajudes a subir o meu Calvário, pelas vias internas do reino do coração. Quero, Senhor, se for do teu agrado, conhecer a mim mesmo, para entender o teu querer. Não deixes, divino arquiteto do universo, que eu pense o que não deva ser pensado, que eu fale o que não deve ser falado, e que eu faça o que não deve ser feito. Nós, aqui, mostramos o Evangelho em nós quando somos messiânicos dentro e fora da igreja. Isso não significa não fazer o que o mundo faz, apenas, mas em ser bênçãos aos outros, em cuidar daqueles que têm necessidade, em amar aqueles que sofrem, em nos preocupar com a situação do nosso país, estado, cidade e bairro, porque essa é a expressão da nossa fé. Uma forma de ser grato ao que Meixo Sama fez por nós. E se você é cristão, seja grato a Cristo. Se você é budista, seja grato a Buda. Se você tem os seus orixás, seja grato aos seus orixás. Além disso, amar o próximo vai além de amar aos da família e da fé, mas em amar a todos,
pois o mundo anseia pelo reino de Deus, pela manifestação dos seus filhos, não de messiânicos bitolados ou negligentes, que vivem uma fé superficial, ou de messiânicos de fato, mas isolados dentro das suas igrejas. Vamos ser, de fato, sacerdócios da salvação. Milhões de ancestrais e antepassados desejam encaminhar seus descendentes, mas para isso precisam sentir reciprocidade em quem se coloca na posição de servidor. Deixe seu coração aberto para acolher as pessoas e, como sempre digo, não somos juízes para julgar ninguém, somos consoladores dessa obra. Gostaria de encerrar esse culto citando o amor e a gratidão pela missão com a qual nascemos nesse plano, através de um outro trecho do livro de São Francisco de Assis. Assim que ele partiu para o mundo espiritual, desceu onde estava seu corpo para se despedir e diz assim: empenhado na força da gratidão, foi levado pelo desejo aos pés do corpo físico, que acabara de deixar como roupa emprestável. E beijou-os comovido, agradecendo-lhes pelo tanto que serviram para andar nos caminhos do mundo, na luta de levar o evangelho onde quer que fosse. Ele beijou em seguida suas mãos, que lhe serviram de valioso instrumento para alimentar o corpo, para trabalhar, para cumprimentar os outros, para transmitir a força do Cristo nas curas dos enfermos, para abençoar quando era tomado pela luz do nosso Senhor. Beijou a sua própria boca com ternura e respeito. E nela deixou 2 lágrimas de luz, oriundas do coração comovido, do coração, e falou comovido. Isso eu espero que quando a gente possa partir para o mundo espiritual, a gente consiga fazer isso que São Francisco fez e dizer assim: eu te agradeço, instrumento de luz que me serviu para transmitir a verdade e que me ajudou a apaziguar. Tu és a porta grandiosa por onde a misericórdia se manifestou. Não por mim, mas pela graça de Jesus em nome de Deus. Não é? Meixo Sama nos ensina que ao mundo servir, ao próximo amar, é ser diamante que brilha, embora escondido na areia. Então, vamos cumprir nossa missão com honradez, dignidade e muita sinceridade. Que Deus, Meixo Sama, abençoe a todos. Né? Esse culto realmente é punk. Nós hoje também preparamos uma homenagem para todas as pessoas que foram importantes na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu digo aqui na arte do Jorei. Lógico, muitas pessoas que estão aqui não conheceram, ou se conheceram. Mas no momento que vocês vão ouvir, daqui a pouco, vai baixar o telão, é uma música japonesa. Mas a Miss Cristina vai fazer uma leitura da tradução dela e vai ter umas imagens. Preste atenção na letra. Tanto é que está com um livrinho de vocês aí. Não me procurem nas sepulturas. Eu não estou lá. É muito bonita. Então que hoje recebam, eu acho que todo mundo dá para sentir a presença dos nossos entes queridos aqui. E com muita alegria. Porque eles cumpriram a missão deles. O bastão foi passado para nós descendentes. Agora compete a nós corrermos e cumprirmos a nossa missão para lá no futuro também passarmos o nosso bastão para os nossos descendentes. E assim vai. Não podemos, como o reverendo Moacir, ficar presos nos remorsos. Vamos prestar atenção nas nossas sementes. Como estamos regando elas. E nessa frase de São Francisco de Assis, que realmente de nossa boca, a gente tem a gratidão que tudo que saiu daqui foram palavras para ajudar outras pessoas onde quer que fosse. Nunca para falar mal, para reclamar, para lamuriar, para xingar, para mentir. Ou para usar as palavras para ganhar poder e usurpar aquilo que não é nosso. Muito obrigado a todos. Foi uma honra poder oficiarmos esse culto em nome dos vossos ancestrais antepassados. Que para nós é uma honra. Porque eles também nos escolheram para isso. Muito obrigado.